Nessa entrevista exclusiva com o secretário de Cultura de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, falamos sobre os impactos da pandemia no setor e também sobre a tão esperada reabertura do Museu da Língua Portuguesa. Confira. Vamos falar sobre cultura na pandemia. Estou aqui com o Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura de São Paulo, para saber como é que foi primeiro, secretário, esse momento que São Paulo, que o Brasil, que o mundo viveu, né, diante de uma pandemia sem explicação, sem precedentes, coisa que a gente nunca viveu antes, e foi justamente o setor cultural um dos mais prejudicados e também que ajudou muita gente a não entrar em depressão, a ter uma outra forma de levar a vida. Explica pra gente. Sem dúvida, Lilian, tem sido um período muito difícil para todos, especialmente na área da cultura. A economia criativa foi o setor da economia mais afetado pela crise gerada pela pandemia. Nós temos aí estudos da Fundação SEAD, da Fundação Getúlio Vargas, demonstrando isso. Um setor que é tão importante, tão relevante para a economia de São Paulo, que em 2019 gerou 3,9% do PIB do Estado, 1,5 milhão de postos de trabalho. A partir de meados de março de 2020, todas as atividades presenciais no campo da cultura e da economia criativa foram paralisadas. Essas atividades começaram a voltar a partir do início de agosto de 2020, mas voltaram parcialmente. Na capital, São Paulo, apenas a partir de outubro de 2020. E até hoje, essa retomada ainda não foi plena. O setor de eventos continua paralisado, foi fortemente afetado. Enfim, um momento muito difícil para todos nós, individualmente, independentemente da atividade profissional a qual nos dedicamos, e especialmente difícil e grave para o setor cultural. Nós tivemos aí a perda de mais de 200 mil postos de trabalho na economia criativa e um prejuízo da ordem de 35 bilhões de reais. Esse setor ele só retomará o mesmo patamar de geração de renda e de geração de emprego de 2019 no final de 2022. A recuperação está sendo, portanto, lenta e gradual. Agora, houve também um fenômeno extremamente positivo, não é, como uma contraposição a essa tragédia, que foi justamente o boom, a expansão da oferta e do consumo de conteúdos e experiências culturais online. E isso criou novas possibilidades, inclusive criativas, para artistas, técnicos, produtores. E, claro, teve um impacto muito positivo para os cidadãos e cidadãs. Você mencionou muito bem, quer dizer, a cultura ajudou as pessoas a lidarem com esse momento tão difícil, teve um impacto muito positivo, inclusive na saúde mental das pessoas. E isso é algo que veio, na minha visão, para ficar. Então, é algo de positivo que podemos extrair de um quadro tão trágico quanto esse da pandemia. A partir de agora, a tendência é que tudo no campo da arte, no campo da criatividade, no campo das expressões culturais, tudo, e também, claro, do entretenimento, que tudo seja híbrido, ou seja, tenha a sua manifestação presencial e a sua manifestação online. Claro, algumas coisas continuarão sendo exclusivamente presenciais por sua natureza e outras serão exclusivamente também virtuais, também por conta das suas singularidades. Mas tudo ou quase tudo deve ser híbrido a partir de agora. Isso é muito positivo, porque o online expande as possibilidades criativas e também expande as possibilidades de acesso, portanto, de alcance da difusão cultural. É possível alcançar um número ainda maior de pessoas com o que se faz online. O Cultura em Casa veio para ficar, porque é uma estratégia que tem milhares de visualizações, as pessoas realmente apostaram nisso, artistas. Sem dúvida, Lilian, acho que foi um acerto do governo de São Paulo ter criado essa plataforma de streaming e vídeo por demanda chamada Cultura em Casa.
Lá se vão 15 meses da plataforma no ar e os mais de 3.500 conteúdos disponibilizados lá já tiveram mais de 6 milhões de visualizações por mais de 2 milhões de usuários únicos e seguimos apostando na plataforma como um meio de ampliação do alcance da população a conteúdos culturais de alta qualidade, de grande diversidade. Então, estamos expandindo a programação, acabamos de lançar os apps, tanto para dispositivos Apple quanto aqueles que usam Android. Então, esses apps estão disponíveis para serem baixados na App Store e no Google Play. Isso deve também ampliar ainda mais o alcance da plataforma. E a plataforma tem sido também uma alternativa de geração de renda para artistas, técnicos, produtores. Nós já tivemos mais de 16 mil pessoas sendo remuneradas por conteúdos exibidos na plataforma. Enfim, então ela funciona tanto como um serviço para a população, como também um serviço para os artistas, técnicos, etc., que com isso ampliam a visibilidade dos seus trabalhos e também, claro, trata-se de um instrumento de geração de renda e de oportunidades. Agora, secretário, São Paulo em ritmo avançado em termos de vacinação. Qual é a tua expectativa para a reabertura total, para o funcionamento? Eu não vou falar normal, porque eu acho que o normal não vai voltar tão cedo, mas um funcionamento relativamente normal das atividades culturais no Estado. Bom, acho que aos poucos nós iremos construindo esse novo normal e definindo, de acordo com as orientações dos médicos, dos epidemiologistas, daqueles que compõem o Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, iremos definindo quais são as regras, os protocolos desse novo normal. Nós estamos começando agora uma série de eventos modelo, em que nós vamos testar algumas premissas, justamente para permitir a retomada do setor de eventos, que é tão importante para São Paulo. Então, até o final do ano, nós já temos aí uma lista de mais de 30 eventos que seguirão esses protocolos, essas determinações, e com isso nós vamos testando as premissas, vendo a efetividade delas e vamos definindo aos poucos as regras que, na minha visão, tenderão a evoluir junto com a evolução da vacinação, do controle da pandemia e, por outro lado, a involução, não é, dos dados da pandemia, dos indicadores da própria pandemia. Tudo leva a crer que nós estamos entrando agora num momento de queda sustentável desses indicadores, justamente por conta do avanço da pandemia. E aquela experiência de Serrana mostrou que, com 75% da população adulta vacinada, a pandemia entra no que os especialistas chamam de estado de controle, né? Ou seja, você interrompe as cadeias de transmissão do vírus. Agora, teremos que estamos adotando, na verdade, uma série de medidas que são medidas de precaução. Então, segue a obrigatoriedade do uso de máscaras, segue a necessidade de distanciamento, uma taxa de ocupação menor do que a padrão, também a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de vacinação, obrigatoriedade de testagem também, enfim. Então, essas são as medidas de precaução. Mas a ideia é que, aos poucos, elas venham, ou aos poucos elas sejam flexibilizadas, não é? Isso vai ser muito positivo, especialmente para o setor de eventos, mas não só, também o teatro, por exemplo, que ainda não voltou, salvo um ou outro espetáculo presencial, né? Hoje, o que nós temos de teatro acontece majoritariamente online, é um setor tão importante, tão relevante para São Paulo. Enfim, então, aos poucos, as coisas irão melhorando. Eu acredito que, a partir do início do ano que vem, a gente já tenha condições que permitam a redução significativa e expressiva dessas medidas, desses protocolos. Agora, antes de encerrar, secretário,
a gente tem a reabertura, depois de quase 6 anos, do Museu da Língua Portuguesa, depois da tragédia, o incêndio. Eu era repórter da TV Cultura na época. Que tristeza aquela cobertura e que alegria poder falar contigo agora sobre esse momento tão importante para a cultura do Brasil. É uma notícia muito positiva, Lilian, para a cultura e para a população de São Paulo e do Brasil. É um dos principais museus brasileiros, um museu que mora no coração daqueles que o conheceram, um museu muito querido. Foi uma prioridade da gestão do governador João Dória a reconstrução desse museu e a implantação do novo conteúdo. Nós estamos falando, na verdade, de um novo museu da língua portuguesa. Então, o imóvel foi, claro, sim, totalmente restaurado. Nós temos, inclusive, áreas novas que não existiam antes ou que não eram abertas ao público antes, que estarão agora, mas o fundamental é que nós temos um conteúdo que é 80% novo. Nós temos também a criação do Centro de Referência da Língua Portuguesa, então isso dá mais substância ao museu. Continua sendo um excelente museu de informação e de entretenimento, mas agora ganha essa dimensão também da reflexão, da produção acadêmica, da discussão sobre os rumos da língua. Isso eu acho que fortalece ainda mais o projeto, né? O museu ele será formalmente inaugurado, né, esse novo Museu da Língua Portuguesa, em 31 de julho. Logo depois estará, então, aberto à visitação pública. Nós temos uma primeira semana de teste, né, uma espécie de um soft opening, recebendo professores da língua portuguesa, profissionais que atuaram no processo de reconstrução do museu e também profissionais da área da saúde, etc. E depois o museu vai ser aberto para toda a população. Claro, vamos adotar todas as medidas, todos os protocolos recomendados pelo Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, para que seja uma experiência segura para todos os frequentadores. Mas, sem dúvida, uma excelente novidade. Estamos aqui todos muito felizes. Acho que do governador aos técnicos da secretaria, enfim, todos exultantes com essa novidade, que é um alento aí no panorama cultural de São Paulo e do Brasil. Secretário, obrigada, viu, pela entrevista e parabéns pelo teu trabalho.